Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Eu sou Rafaela Ferreira, arquiteta e urbanista, professora de História da Arte do Ensino Médio, coordenadora pedagógica e terapeuta comportamental. E eu estou aqui porque eu ensino professoras a serem fortes emocionalmente e a lidar aí com situações que nós sabemos que só as professoras enfrentam no dia a dia. E eu trouxe hoje para nós, nessa série que nós estamos trabalhando, cuidando de quem cuida, porque é extremamente importante cuidar de você, professor. Então, parabéns, porque você está aqui para aprender um pouco mais sobre o seu desenvolvimento pessoal e eu vou trazer esse tema aqui em homenagem, inclusive, a um comentário que a minha mãe fez. Na escola, a fofoca rola solta. E por que eu estou trazendo isso para você? Porque, assim, a escola é algo muito peculiar na minha família. Minha família toda trabalha na escola. Meu pai trabalha na escola, meus irmãos trabalham na escola, minhas cunhadas trabalham na escola, minha mãe já trabalhou na escola, eu trabalho na escola, ou seja, todo mundo trabalha na escola. E as minhas sobrinhas estão na escola também. Então, assim, família, escola é quase a mesma coisa para nós. Mas uma coisa muito importante, nós estávamos conversando esses dias e minha mãe disse uma coisa assim, esses dias eu escutei ela falar o seguinte para mim: eu parei de me importar, eu até escrevi isso aqui, ó. Eu parei de me importar com as fofocas e os comentários da nossa família. Sim, minha família inteira trabalha com educação na escola, mas eu parei de me importar com aquilo que as pessoas falam de nós. Por quê? Quantas e quantas vezes você já não ouviu alguém chegar e falar assim para você: viu, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Você já ouviu isso? Alguém chegar e falar assim: viu, vem cá, deixa eu te contar. Viu, vem cá, você sabe da última? Viu, vem cá, você está sabendo aquilo que aconteceu? Quantas e quantas vezes nós já ouvimos isso? Quantas e quantas vezes nós já falamos isso também? E por que nós vamos tratar de um tema que muitas vezes parece um tema um pouco desconfortável, um tema um pouco delicado? Porque esse tema traz uma reflexão muito importante sobre o nosso comportamento. Porque as fofocas, elas são comuns no ambiente escolar, assim como elas são comuns também no ambiente da padaria, assim como elas são comuns também no ambiente do hospitalar, assim como elas são comuns também em qualquer ambiente. Porque a fofoca existe quando existe quem? Quando existe pessoas. Existe sim. Isso é um comportamento que nós, pessoas, temos. Sim. Ah, mas eu não falo. Será que não? Nós vamos olhar um pouquinho para isso, sem crítica, sem julgamento, só para dar clareza mesmo, para que a gente possa dar esse passinho a mais no nosso desenvolvimento aí socioemocional, no convívio que nós temos, porque nós sabemos sim que um ambiente aonde vive 2, 3, 100, 200, 1.200 pessoas, 1.200 pessoas convivendo num ambiente diariamente, você acha que não existe fofoca? Sim, eu trabalho numa escola, eu trabalho em 2 escolas, mas uma dessas escolas ela tem quase 1.000 alunos, a outra tem 600. Olha só a quantidade de crianças, pessoas, professores que convivem ali. E você acha que tem um dia que passe e alguém não fala assim: você viu o que aconteceu? Viu, vem cá, deixa eu te contar isso. Viu, você está sabendo o que fulano fez? Você está sabendo? Mas por que eu quero trazer isso hoje naquilo que nós estamos conversando aqui? Porque, de acordo com a educadora Aniele Laís Lima Melo, ela faz uma relação muito importante entre a fofoca e o bullying. E não ache que o bullying ele acontece somente entre os alunos. Não ache que o bullying ele vai acontecer somente de aluno para com aluno. Não é isso que nós vemos. O bullying também acontece entre pessoas adultas. O bullying também acontece entre professores. Já vivenciei isso, já presenciei isso. Entre professores.
O bullying também acontece entre professores e alunos. Isso também acontece. Mas qual é a base dele? A base dele tem muita relação com a fofoca. E de acordo com essa educadora, que ela inclusive tem uma linha que trabalha especificamente com adolescentes, ela diz o seguinte, que o que desperta a raiva nos adolescentes é principalmente quando essa fofoca está envolvido nesse bullying, com a prática de negação dos direitos humanos, é o que está escrito no que ela diz, né? Olha, eu copiei um pouquinho aqui do livro para vocês, com a prática da negação dos direitos humanos, a fofoca, o apelido e os xingamentos são práticas de bullying e negam o direito do outro de afirmar sua identidade. Compreende-se que tais práticas de negação são formas opressoras de relacionamento interpessoal e impedem que os sujeitos fortaleçam a sua identidade. Aí, quando eu estava lendo sobre isso, eu falei, nossa, que sério isso, né? Muito sério mesmo. Porque nós, sem sabermos exatamente aquilo que estamos fazendo, porque muitas vezes nós fazemos fofoca, até sem perceber que estamos fazendo uma fofoca. Nós falamos da vida alheia sem até mesmo perceber o que nós estamos fazendo. Por quê? Porque nós não damos clareza naquilo que nós falamos e muitas vezes nós nem estamos escutando direito aquilo que nós estamos falando. Nós somos simplesmente movidos a um comportamento repetido, sem consciência, porque nós somos simplesmente levados por um comportamento humano que não é saudável, um comportamento do qual nós somos inseridos, somos contaminados por eles, mas muitas vezes não prestamos atenção naquilo que temos feito. Ambientes heterogêneos, por exemplo, como a escola, é um ambiente extremamente propício para fazer uma fofoca. Ah, sim, porque você sabe da vida do pai, você sabe da vida da mãe, você sabe da vida do aluno, você sabe da vida de não sei quem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e aí você não segura aquilo ali e você quer contar para o outro. Mas existe forma, sim, de contar para o outro, se isso for tão importante assim, de formas diferentes de fofoca. Ah, isso existe também. Por quê? Porque lidar com fofoca no ambiente escolar é desafiador. E quando essas fofocas, então, caem na rede social, elas viralizam, o estrago que isso faz é muito grande. E eu estou falando isso por conhecimento de causa, tá? Eu já presenciei alunos fazendo bullying com alunos devido a algumas fofocas, professores com professores, professores com aluno, alunos com professores e assim vai. Fofocas viralizando em redes sociais. E para a gente conter isso, nossa, é uma tarefa árdua demais. A gente pode até conter isso, mas os estragos emocionais que uma fofoca pode gerar, muitas vezes são complicados de reverter. Os estragos que uma fofoca pode gerar, muitas e muitas vezes, dentro do nosso emocional, é muito desafiante em lidar. Então, por mais inocente que a fofoca pareça, ela vai trazer consequências socioemocionais. Ela vai trazer. Ela vai trazer esse tipo de consequência, sim. Tá? Então, o que é a fofoca? Vamos definir o que é fofoca? De acordo com o dicionário, fofoca é um mexerico, uma futrica, é uma bisbilhotice. Você está bisbilhotando na vida alheia para depois falar da vida alheia. É um fuxico. E muitas vezes, como nós muitas vezes gostamos de fazer para amenizar a fofoca, não, eu não estou fazendo fofoca, eu só estou comentando. Eu só estou comentando. Mesmo que, né, eu só estou falando ali o que aconteceu, porque eu vi o que aconteceu. Tudo bem que você viu. A pergunta atrás da fofoca é sempre qual é o intuito do seu comentário. Então, é isso que a gente vai precisar parar um pouquinho aqui para refletirmos, quando a gente fala que pessoas, um comportamento de pessoas é a fofoca, mesmo que você tenha visto e você está falando para outra pessoa, se pergunte qual é
o motivo de eu estar falando isso? Qual é o motivo? Qual o intuito de eu estar falando isso? Qual é o motivo? Porque a fofoca, ela pode parecer muitas vezes, ela pode não ter bases em fatos concretos. Ela pode ser só uma especulação da vida alheia. Ah, mas eu vi isso, eu vi. Tá bom, você viu. E por que você está comentando isso com outra pessoa? Qual é o intuito disso? Para que você está fazendo isso? Porque você está querendo ser o bom ou a boa? Porque você está querendo fazer um tipo de bullying ali com alguma situação? Qual é o intuito, o motivo do qual você está comentando da vida alheia? E eu vou te falar qual é esse motivo, porque eu sei a resposta. Eu sei a resposta desse motivo. E você vai esperar um pouquinho só, que eu já vou te falar qual é a resposta dessa pergunta. Qual é a resposta dessa pergunta? Talvez você nem saiba, mas eu vou te contar a resposta dessa pergunta. Quando nós olhamos e vamos... Alguma pessoa chega muitas vezes para nós também, isso também acontece, né? Quando uma pessoa chega para nós e fala assim, nossa, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo. Olha, mas não conta para ninguém, tá? Eu tô confiando aqui em você. Aí a pessoa chega, ela conta. Ela parou de contar. Aí você, na primeira oportunidade que você tem, você vai, olha, você não acredita o que a fulana falou para mim. Você não acredita o que aconteceu na sala de aula dela. Nossa, você não acredita o que aquele pai falou para ela. Ela veio contar para mim, mas ela pediu para não contar para ninguém. Então você não conta para ninguém também, tá? Ah, qual o motivo de você fazer isso? Qual o motivo? Qual o motivo? O bisbilhoteiro, o mexeriqueiro ou o fofoqueiro, normalmente ele ganha bastante popularidade. Porque normalmente pessoas que têm esse tipo de conduta muito aflorada, elas sabem de notícias assim de primeira mão. Não sei como que a notícia chega nela, mas ela sabe. Ela sabe. Então, muitas vezes eles são até os curiosos de plantão. Quando você quer saber de alguma coisa, você chega lá pro fulano e fala assim: "E aí, você tá sabendo de alguma coisa que aconteceu?" Porque sabe tanta coisa, comenta tanta coisa, fala tanta coisa, que aí você já chega lá e fala assim, aquele lá sabe o que está acontecendo, aquela lá sabe o que está acontecendo, porque ela sempre conta coisas. Às vezes, você tem esse tipo de comportamento porque você quer que os outros notem você. Você quer que os outros notem você, mas esse não é o motivo principal ainda do porquê muitas vezes nós somos levados a fazer uma fofoca, tá? Nós temos esses fofoqueiros muitas vezes, e eu gostaria de fazer uma analogia bem interessante hoje, que eu trouxe aqui algumas imagens, e aí a gente vai lembrar sempre, né? Deixa eu colocar aqui essas imagens para vocês aí, olha só que bonita essas imagens. Isso aqui são praças. Eu escolhi aqui as praças mais bonitas do mundo, as praças mais bonitas no mundo, porque na praça é um local, muitas vezes, que a gente senta também para olhar as coisas passando, né, as pessoas passando, olhar a vida passar, é onde a gente senta também para poder contar da vida do outro, né? Então nós somos muitas vezes bom de praça aí. Olha eu aqui de chapéu novo agora, ó. Esse aqui é branco. Olha que lindo esse, Então, muitas vezes nós fazemos isso. Olha outras praças lindíssimas que nós temos aí. Olha essa praça. Depois vocês podem buscar aí nas imagens e ver quais são essas praças, mas essa aqui é outra praça linda também, da qual vocês estão observando aí. Mais uma outra praça aqui, olha essa praça aqui lindíssima também, cheia de flores, um lugar muito ensolarado. Essa outra praça aqui também, olha só que coisa mais linda, Só que muitas vezes o que nós fazemos? Nós olhamos, eu estou trazendo essa analogia, porque muitas vezes nós queremos achar que nós não fazemos fofoca. Então assim, não, imagina, eu não faço, não, eu não faço, não, eu sou uma pessoa que não faz, Mas muitas vezes nós somos bons de praça, Oh, como a gente é bom de praça, Nós somos bons aí de praça e assim nós vamos fofocando e conversando sobre a vida alheia, Então, olha só que coisa mais bonita todas essas praças que eu trouxe aqui. Mas quando nós
olhamos para tudo isso, quando nós olhamos para tudo isso, nós falamos assim, peraí, qual é o motivo? Qual é o motivo de tudo isso? Por que que ou eu gosto de ouvir uma fofoca, ou por que que eu faço fofoca? Essa é a pergunta, né? Porque assim como você já ouviu, a fofoca, ela é a base do bullying. E quando as pessoas que são envolvidas dentro daquele comentário, que pode não ser verdade, é só um fuxico, um mexerico, aumentou um ponto daquilo que você interpretou sobre aquele fato, e aí você sai falando a sua interpretação de um fato, os danos emocionais que causam na pessoa envolvida são grandes, são grandes. Lembre-se sempre disso, quando existe uma fofoca, os danos emocionais são grandes. São grandes. Por isso que eu comecei, né, esse nosso bate-papo aqui, inclusive colocando um comentário que a minha mãe fez. Eu parei de me importar com as fofocas que as pessoas fazem sobre a nossa família. Porque nossa família está todinha dentro da escola. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas cunhadas, minhas sobrinhas. E isso é muito importante, porque, mas só fazem fofoca da sua família? Não, imagina, nós somos só uma vírgula ali dentro. Tem mais um monte de outras pessoas, tem mais um monte de outras coisas, tem mais um monte de outros comentários. Eu já ouvi de outros comentários, inclusive outras fofoquinhas vindo para lá e para cá. Por quê? Porque estamos convivendo com pessoas. E um comportamento dessas pessoas são as fofocas. Um comportamento não saudável. É um comportamento não saudável. Mas eu só comentei. Qual o motivo de você só ter comentado? Qual o motivo? Então, o que não é fofoca? Eu vou responder essa pergunta, eu vou responder, porque eu sei a resposta do qual o motivo de você fazer ou você gostar de ouvir fofocas, tá? Eu sei qual é a resposta disso aqui, então você vai guardar essa pergunta ainda, que eu já vou responder para você daqui a pouquinho, tá? Porque existe um motivo, existe um porquê dentro desse comportamento humano, porque eu sou terapeuta comportamental também, então dá para a gente entender isso, mas o porquê desse comportamento humano, qual o motivo de você gostar de ouvir ou então fazer fofoca, tá? Mas também existe o como você compartilhar sem ser fofoca. Existe. Fofoca é diferente de partilhar. E partilhar também é diferente de compartilhar, tá? Então, vou fazer um risco aqui agora para depois deixar essa pergunta aqui. Nós temos duas coisas diferentes aqui, ó. O com e o partilhar, tá? Que elas juntas ficam o compartilhar, né? Mas o compartilhar é diferente de partilhar. O compartilhar é aquilo que muitas vezes nós fazemos na nossa rede social. Alguém manda uma coisa para nós não verificamos se é verdade ou se não é, a gente simplesmente clica no botãozinho e encaminha para o outro, 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 encaminha para o outro. Eu estou compartilhando isso. Então, eu estou compartilhando com outras pessoas algo que chegou para mim. Isso é compartilhar. Então, eu estou compartilhando. O compartilhar, ele pode ser benéfico, como ele também pode não ser benéfico, ele pode ser maléfico, né? Então, eu tenho como compartilhar. Então, eu estou compartilhando as coisas com uma rede de pessoas. E o que é partilhar? Partilhar é dividir. Partilhar é dividir, tá? Então, eu vou dividir com você alguma coisa que eu confio em você.
Isso é partilha. Eu estou partilhando com você uma ideia, eu estou partilhando com você algo meu e que eu quero dividir isso com você. Eu estou partilhando um sentimento meu, eu estou partilhando uma história minha. Eu posso sentar no banco da praça com você e partilhar uma vivência, partilhar algo meu, partilhar uma ideia minha, partilhar um sentimento meu. Eu estou dividindo com você. Na fofoca, eu estou falando do outro. Na partilha, eu estou falando de mim. Então, qual é o motivo? Qual é o motivo? O motivo principal do qual nós gostamos de uma fofoca, ou então gostamos de fazer uma fofoca, é porque nós não sabemos ou não queremos olhar para nós. É isso. Qual é o motivo básico da fofoca? É não saber, não querer olhar para mim. Por que eu gosto de uma fofoca? Porque eu prefiro olhar para o outro, porque eu não quero olhar para mim. Esse é o motivo pelo qual nós falamos tanto da vida dos outros. Porque eu não tenho muitas vezes coragem, ou eu não tenho até mesmo a sabedoria de olhar para mim. Então eu olho para o outro, comento a vida do outro, falo do outro, ao invés de falar de mim mesmo. Quer falar? Fale de você. Quer partilhar? Partilhe de você. A fofoca é do outro, é da vida do outro, é o que o outro fez. Mas, Rafa, como assim? Como é que a gente vai fazer então? E não vamos ser hipócrita aqui não, tá? Nem eu e nem você. Já fiz fofoca, você também já fez, já ouvimos fofoca, você também já ouviu. Tá? Não sejamos hipócritas aqui e falar, ah, não, nunca fiz. Já fez. Né? As crianças fazem. Já fez, já ouviu. Ou muitas vezes um aluno seu chega e fala assim, professora, você não sabe o que aconteceu com fulano de tal. As crianças amam fazer isso também. Mas por quê? Porque aprenderam? Porque é um comportamento, gente. É um comportamento não saudável. E nós temos comportamentos não saudáveis. É um comportamento não saudável das pessoas. O que nós precisamos aprender a fazer? É pegar esses comportamentos não saudáveis, olhar para esses comportamentos não saudáveis e falar assim, fica quietinho aí agora, que eu preciso aprender a lidar de forma saudável com os comentários que eu faço. Fica quietinho aí, comportamento não saudável. Mas eu vou conseguir fazer isso sempre? Não vou conseguir fazer isso sempre. Mas eu posso ter consciência e clareza das vezes que eu acabo me enredando numa fofoca? Sim. E aí o que eu vou fazer? Fecha a boca já. Assim que você percebeu, fecha a boca. E se puder ainda vá pedir desculpas, vá se retratar. Mas o motivo pelo qual fazemos isso é porque nós não olhamos, nós não queremos olhar para nós. Não queremos olhar para nós. É muito mais fácil olhar para o outro do que olhar para nós mesmos. Isso é tão natural também que a gente faça. Quantas e quantas vezes você está ouvindo alguma coisa, você está sentada lendo um livro, você está vendo um filme, você está conversando com alguém e aí a primeira coisa que vem na tua cabeça é falar, nossa, como fulano de tal precisava ver esse filme. Nossa, como fulano de tal precisava ler esse livro. Nossa, olha, tá falando para ele aqui. Olha, tá falando aqui como é que ele tem que melhorar. Nossa, como isso, teria que assistir isso para ele poder corrigir as suas atitudes. Quantas e quantas vezes nós não fazemos isso? Nós queremos que o outro faça aquilo que nós estamos fazendo para que o outro se corrija. E aí vem
aquilo que nós olhamos e fazemos assim, gente, não é para o outro que eu tenho que olhar, é para mim mesmo. Não é para o outro. Quem tem que dar o primeiro passo para a mudança sou eu. Quem tem que dar o primeiro passo para o desenvolvimento sou eu. Quem tem que dar o primeiro passo de compaixão, o primeiro passo do perdão, o primeiro passo do que quer que seja, coisas boas, sou eu. Sou eu. Não é o outro, não espere do outro. Seja você o exemplo que você gostaria de ver no outro. Seja você a pessoa que você gostaria também que o outro fosse. Então, quando eu vou falar na praça, na escola, né? Quando eu quero ser bom de praça, seja realmente bom de praça. Seja realmente bom. Seja realmente boa, professora. A hora que você chega lá e vai falar alguma coisa. Primeiro, eu posso partilhar. Mas existem algumas coisas bem interessantes também, que como, né, eu estou trabalhando na coordenação e gerencio algumas pessoas, elas falam assim, nossa, eu preciso te falar alguma coisa, Rafa, mas não entenda isso como fofoca. Peraí, existe uma forma aonde nós vamos entender algumas coisas para aliviar também e não achar que eu não posso falar daquilo que está acontecendo. Calma aí que você vai entender isso, né? Porque quando nós estamos lidando, né, com um ambiente de trabalho, muitas vezes você vê uma situação errada que alguém fez. Você viu uma situação ali de que uma pessoa tinha que fazer alguma coisa, ela acabou fazendo outra coisa e desandou tudo o meio de campo, e aí você precisa, olha, eu vi ela fazendo, eu vi e tal, e aí você precisa falar com alguém. Com quem você vai falar? Com o seu supervisor. É com ele que você vai falar. É com a pessoa que pode corrigir a situação e não ficar falando daquilo que a outra pessoa fez para outras pessoas que não podem corrigir a situação. Se eu vejo uma coisa que não está correta, se o laranjinha aqui fez uma coisa que não está correta, o verdinho que viu, ele pode falar para o supervisor aqui. Supervisor, aconteceu isso, isso e isso, eu vi que aconteceu assim, 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 ou então chegou até mim um comentário assim, 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 eu estou te passando para que você possa verificar se isso foi verdade ou não, mas eu vou falar para quem pode corrigir. Eu não vou pegar e vi, ou então fiquei sabendo daquilo, e eu não vou ficar passando para as outras pessoas que não podem corrigir. Eu não vou ficar passando para as outras pessoas a informação se essas pessoas aqui não podem fazer nada. Nada. Eu tenho que passar para quem pode fazer alguma coisa, para quem pode corrigir, para quem pode averiguar o fato. Então, isso é extremamente importante. Tá? Outra coisa também que a gente tem que aprender a fazer essa diferenciação. Então, eu tenho que diferenciar o que é uma comunicação útil do que é uma fofoca. Isso é uma comunicação útil. Eu vi que não funcionou, ou aconteceu assim, assim, ou eu vi uma determinada discussão, ou eu ouvi que alguém me trouxe isso, mas antes de qualquer coisa, gostaria de trazer para o senhor, para a senhora, coordenador, coordenadora, diretor, diretora, ou quem quer que seja, pai e mãe, por favor, verifique a verdade. Mas eu falei com quem pode fazer alguma coisa e não com os outros que não podem fazer nada. Não com os outros que não podem fazer nada. Se eu falar com quem não pode fazer nada, aí é fofoca. Porque eu só estou disseminando um fato, ou disseminando uma bisbilhotice, ou uma meia-verdade, para quem não pode fazer nada. Bem diferente quando eu vou falar com quem pode tomar uma ação e uma atitude. Então, eu tenho que fazer essa diferenciação, para eu começar a sair desse hábito, tá? Porque fofoca é um hábito. É um hábito. E nós temos os fofoqueiros que nem percebem que eles estão fazendo isso. Mas eu também tenho as pessoas que amam fazer fofoca, Então, uma coisa que eu gostaria de deixar marcada aqui para nós, uma frase bem pequenininha que eu coloquei aqui é a seguinte, viu?
Foca na tua vida. Foca na tua vida. Foca na tua vida. É isso mesmo. Foca na tua vida. Tô bagunçando bem os meus quadros ultimamente, né? Foca na tua vida. Foca nela. Foca nela que você vai ver a diferença que vai ser, o benefício que você vai ter quando você foca na sua vida, né? Tem uma professora chamada Nádia, que ela deu um depoimento em relação a isso também, quando nós estávamos conversando, ela disse assim, né, que quando a gente tem um método, quando a gente entende como a gente tem que lidar com as nossas emoções, os nossos pensamentos, como a gente tem que lidar com as nossas crenças limitantes, e assim por diante, ela falou o seguinte, o treinamento, né, ajudou a repensar, o método ajudou a repensar a maneira como eu encaro os conflitos do dia a dia e como eu posso controlar os meus sentimentos, gerenciar meus sentimentos nas diversas situações, vivendo num mundo tão agitado quanto é o nosso, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e o treinamento resgatou a importância da minha calmaria e dos momentos de curtir e contemplar mais o belo. A Nádia de Oliveira que deu esse depoimento para mim, porque estávamos conversando sobre isso. E ela falou como ajuda quando nós temos um método e somos treinadas da maneira correta para entender que isso aqui é um comportamento que todo mundo tem, mas é um comportamento não saudável, um comportamento que machuca as pessoas. A fofoca machuca as pessoas, o bullying machuca as pessoas e o bullying ele está intrinsecamente ligado à fofoca. Então, a fofoca, além de machucar as pessoas, o motivo pelo qual o fofoqueiro faz isso é porque ele não olha para ele mesmo. É mais fácil olhar para fora, é mais fácil falar do outro, é mais fácil comentar a vida do outro, para que eu possa ser o bom ali, né? O bam das coisas ali e que mais? Porque eu não sei olhar para dentro de mim. Olha, então com isso, se a gente parar para pensar, quando você chegar amanhã na escola, se alguém for, posso te contar uma coisa? Aí o que você vai fazer? Fala assim, é sobre você que você vai me contar? Ah, não, é sobre fulano. O que você vai me contar vai trazer algum benefício para o fulano? Então, se não vai trazer nenhum benefício para o fulano, prefiro que você não me conte. Será que a gente consegue fazer isso? Seria uma ótima tática, né? Então não fofoca não, foca na sua vida, que isso tem um benefício muito maior. E quando a gente vai diferenciar a partilha de uma fofoca, mas Rafa, eu vi ali uma situação, eu estava ali na minha sala de aula e eu gostaria de partilhar isso até mesmo como um ensinamento, um aprendizado para alguém. Ok. Se você viu alguma coisa ali que aconteceu, um aluno brigou com outro aluno e aí você quer partilhar isso com o seu filho, quer partilhar isso com o seu cônjuge, você pode fazer. Mas sempre se coloque, eu vi, eu senti o momento que estava acontecendo ali, eu tive essa percepção e eu não gostaria que isso acontecesse na nossa família, ou eu não gostaria que isso acontecesse com você. Sem citar nomes, sem colocar João, Maria, Frederico, e nem, sem citar nomes nenhum, mas coloca eu vi, eu estava presente e eu me entristeci com aquilo que eu vi, com aquilo que eu presenciei. Um aluno na minha sala fez isso com outro aluno. Aquilo mexeu comigo, aquilo foi tão forte para mim que, filho, eu não gostaria que você fizesse isso. Entende o quanto eu vi, o quanto eu senti, o quanto isso mexeu comigo e o quanto eu gostaria que você não repetisse isso? Mas o quanto eu estou presente nessa cena? Porque se eu vi, eu presenciei, eu vivenciei,
Eu sei o quanto isso doeu em mim. Então, isso não é uma fofoca, porque eu estou falando de mim, de um fato que eu vi, presenciei, que aconteceu. Mas eu estou falando de mim. Então, eu estou tirando essa ideia da fofoca para a ideia da partilha. Quando eu partilho sobre mim. Quando eu partilho, eu divido a minha vida com o outro. Quando eu partilho, eu divido os meus sentimentos para com o outro. Quando eu partilho, eu falo de quem eu sou. Eu foco na minha vida e não na vida do outro. Essa é uma diferença muito grande. Então, quando nós formos pensar ou então olhar ali para as coisas que acontecem, esse é o meu convite para você, professora. Por que é o meu convite para você? Primeiro, porque nós estamos num ambiente repleto de pessoas. Segundo, porque nós, como professoras, nós temos que ensinar os nossos alunos também, não só os nossos filhos, mas os nossos alunos também, nós temos que ensinar os nossos alunos a não ter o hábito de comportamentos prejudiciais, comportamentos não saudáveis. Nós temos que ensinar os nossos alunos que eu posso sim falar, eu posso sim partilhar, mas que eu devo evitar ao máximo a fofoca. Não vamos ser hipócritas e nem ingênuas e achar que nós nunca vamos cair nessa armadilha da fofoca. Podemos cair sim, mas quando cairmos com consciência, rapidamente sair dela e logo pedir desculpas daquilo que fizemos. Porque eu tenho um motivo pelo qual eu sei ou eu ajo como um fofoqueiro. Sim, as pessoas não gostam muito de conviver perto de um fofoqueiro. Nossa, eu não vou contar para ele não, porque se eu contar para ele, até a outra escola lá vai saber, então não vou contar. As pessoas evitam o fofoqueiro, mas tem pessoas também que quando querem saber a novidade, correm para o fofoqueiro para saber da novidade, sem averiguar se aquilo que ele está falando é realmente a verdade ou não verdade, meia verdade ou só uma bisbilhotice. A gente gosta da fofoca, tanto que as revistas que mais vendem são as revistas de fofoca. Tem até a revista que chama o Fuxico. Por quê? Porque a gente gosta da fofoca, de saber da vida do outro, a gente gosta de saber o que o outro está fazendo, o que o outro deixa de fazer. Por que a gente gosta de saber o que o outro está fazendo, o que o outro está fazendo? Porque a gente não foca nas nossas vidas, a gente não olha para dentro de nós. Quando nós começarmos a olhar mais para nós, o que nós estamos fazendo, como nós estamos nos comportando, como nós estamos repercutindo quem nós somos, qual o legado que nós estamos deixando, a gente não tem tempo de ficar vendo a vida dos outros. A nossa vida já é tão grande e nós temos tantas coisas para resolver que nós não teríamos tempo de olhar para a vida dos outros. Mas por que a gente olha para a vida dos outros? Porque nós não queremos resolver os nossos próprios problemas. Nós não queremos resolver as nossas próprias situações. É aí que está o perigo, né? Então, partilhar tem a ver conosco. E aí nós temos que ensinar os nossos alunos, nossos filhos, com quem quer que seja, ensinar a nós mesmos a partilhar mais, partilhar mesmo. Eu vi uma situação e eu queria partilhar com você o que eu senti. A situação que eu compartilhei, aconteceu isso, não cito nomes, não cito quem foi, aconteceu isso, mas eu senti essa tristeza, ou eu senti essa aflição, e eu gostaria que isso não se repetisse ou que isso você não fizesse, porque nós precisamos aprender também com aquilo que os outros fazem. Mas eu senti, eu presenciei, eu
gostaria, é muito eu, a partilha é minha vivência. E isso faz uma diferença gritante. Então, professora, qual é o nosso desafio agora? O nosso desafio agora é exatamente esse, é olhar para as nossas vidas, e entendermos o quê? Nós temos que entender o quanto nós precisamos lidar e ensinar também os nossos alunos, nossos familiares, a nós mesmos, a sairmos da fofoca, tá? Então, é isso que eu queria colocar hoje para nós aqui. E a sua tarefa de casa é a escuta ativa. Escute. Deixa eu te contar uma coisa. Você quer contar o quê para mim? Você quer contar o quê? É sobre você? Então eu vou te escutar. Ah, mas é sobre fulano. Vai trazer algum benefício para a vida dele? Vai trazer algum benefício para as nossas vidas? Se sim, pode me contar. Se não, prefiro não saber, né? Então, tá aqui, professora, se inscreva no nosso canal, caso ainda você não seja inscrita, e faça um favor para mim, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Deixa o seu joinha aqui também e se inscreva nas nossas outras redes sociais, Face, Insta, tem aí podcast também para você. Por quê, professora? Porque 25 segundos é tudo o que você precisa.